Imagine você que o Alzheimer é um processo de adoecimento da terceira idade. Então, se você consegue estabilizar o processo de neurodegeneração, você pode manter aquela pessoa relativamente saudável até que a vida se finde naturalmente pelo desgaste biológico. O sujeito, sei lá, recebeu o diagnóstico de Alzheimer aos 62 anos. Se você segurar ele 30 anos ali com qualidade de vida, tratamento e reabilitação, e estacionando o processo da degeneração, você simplesmente faz o processo da doença coincidir com o desligamento natural da vida, uma morte natural, por assim dizer. Então, esse é o caminho estratégico que se pensa para o Alzheimer. Em linhas gerais, eu recebo o encaminhamento de alguns parceiros que são neurologistas que entendem que a associação da neuromodulação, da eletroestimulação para esse cérebro que está entrando em processo de degeneração, ela é positiva naquele momento. Então, a gente já faz um trabalho que o paciente já chega com o diagnóstico pronto e geralmente é o próprio neurologista que solicita que a gente entre em cena para colaborar com essas pessoas. Esse é o MITSA, né? Um aparelho russo. Tá. Ele tem algumas curiosidades. Ele gera essas imagens laterais aí que vocês estão vendo. Essa imagem é uma espécie de tomografia elétrica funcional. E esses pontos vermelhos são pontos de aquecimento de uma determinada faixa de onda cerebral. Eu posso, por exemplo, escolher o ritmo alfa tão somente e avaliar todo o comportamento que ele gera ao longo do cérebro, né? A gente sabe que toda atividade elétrica cerebral, ela coexiste em todas as áreas, mas existe predominância. Por exemplo, espera-se que você tenha muito mais atividade beta na região pré-frontal. Se você tem alfa na região pré-frontal ou teta, que são duas atividades elétricas, ondas cerebrais mais lentas do que beta, você vai ficar literalmente lento no raciocínio, porque é exatamente essa velocidade do ritmo beta que determina a nossa maneira de pensar, de agir, de racionalizar as coisas. E isso, para você ter uma ideia, os pacientes portadores, por exemplo, de TDAH, né, do déficit de atenção, que pode vir com ou sem hiperatividade, eles apresentam isso como um marcador muito forte. Uma intervenção de uma atividade elétrica lenta na região pré-frontal. Então, a gente já sabe que tem algo ali que está funcionando de maneira inadequada. E aí, encaminha para outros especialistas. Para começar... Porque... Antes disso, Tá. Perdoe lhe interromper, mas é porque é oportuno, a neuronavegação, por esses aspectos, ela traz uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu estava conversando fora do ar com algumas pessoas aqui no estúdio, falando exatamente isso, né? Hoje você, para fazer um diagnóstico, você faz um verdadeiro calvário. Você precisa, geralmente o neurologista pede o laudo do psicólogo, do neuropsicólogo, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo e por aí vai. Se você é uma pessoa que depende do SUS, você não consegue fechar esse diagnóstico em menos de 6 meses, na melhor das hipóteses. Então perceba que a neuronavegação ela traz um instrumento que auxilia muito a avaliação clínica. Em alguns casos, o comportamento disfuncional está tão evidente, Reinaldo, que em poucos dias você consegue mostrar o resultado e fechar um diagnóstico. Foi onde a gente parou. Mas a gente não para aí. Fechar o diagnóstico e ter uma maneira de compreender onde é que está a disfuncionalidade cerebral é também uma informação super privilegiada para dizer como nós vamos consertar isso. Isso. Então aí entra o tratamento. Você vê uma descarga elétrica que está pegando toda a região sensório-motora. O sujeito não consegue parar quieto, pernas inquietas, dorme chacoalhando o tempo inteiro, crise de ansiedade o tempo todo, coração acelerado, tremores na estrutura muscular, sudorese em excesso. Você baixa o ritmo daquela atividade elétrica sensório-motora que está super excitada, o sujeito faz assim, ó. Ele disse, nossa, desligou algo aqui em mim que estava me incomodando muito. Então, a neuronavegação é o passo número 1. É o exame para você entender como seu cérebro está. O que o exame revela nos dá a oportunidade de construir a chance de tratar aquele indivíduo
rapidamente. Para você ter uma ideia, a taxa, dependendo do caso, a taxa de resolutividade, de nível de eficiência, de remissão de sintomas, que é o termo técnico que a gente usa, chega a 76% com neuromodulação. É muito. É muita coisa. E esse 76%, se você associa de maneira integrativa a uma mudança alimentar, porque muitas vezes a própria neuronavegação mostra que aquele indivíduo ele tem hipersensibilidade a componentes dos alimentos que são psicoestimulantes. Cafeína é uma delas. Cafeína é uma delas. 64% dos brasileiros têm hipersensibilidade a café, a cafeína. Eu não faço uso de cafeína. Pois é. Então a taxa é muito alta, mas não se divulga isso, né? O café é uma grande indústria brasileira de produtividade, de geração de renda, enfim. Nunca foi conveniente para o Brasil discutir o nível e o impacto que a cafeína gera, positivo ou negativo. Em linhas gerais, fala sempre de algo positivo, mas a gente sabe que a cafeína é um psicoestimulante que precisaria ser utilizado com muita moderação, com muita estratégia. O médico que assim me chama mais atenção nessa maneira, que é um cara que inclusive merece estar aqui nessa bancada, é o Dr. Rodrigo Duprá, né, do Instituto Laprate aqui de São Paulo. O Duprá, ele fala de protocolos, como você usar de maneira inteligente a cafeína para performar melhor no seu dia a dia. Por exemplo, ele é cirurgião plástico, então ele sabe que ele não pode sobrecarregar na véspera, no dia que ele vai operar, o corpo dele com cafeína, porque a destreza vai diminuir por conta do nível de excitabilidade. Se o processo dele é milimétrico, é um processo muito... precisa de muita minúcia, muito fino, né? Então, assim, existem maneiras de você modular o seu cérebro pela cafeína de maneira inteligente e saudável. Coisa que nenhum brasileiro faz. A gente simplesmente, quem gosta de café, toma café de manhã, de tarde, de noite, toma 1 litro, toma 2. As donas de casa tomam café de maneira completamente sem moderação. Às vezes tomam 1 litro de café, 1,5 litro ao longo do dia e tomam um Rivotril para dar uma porrada no cérebro, porque senão ele não vai dormir. E não tem essa associação, né? Poxa, eu sobrecarreguei o meu cérebro. Quando você está tomando cafeína o tempo inteiro ao longo do dia, isso é muito comum. Existe uma cultura no nosso ambiente organizacional e executivo de que o café nas empresas é um processo que vai dando boom, né? Isso foi interessante em algum momento, mas hoje o sujeito não pode performar pelo café, porque ele se esgota na vida pessoal dele e em algum momento a empresa vai pagar por esse burnout. Então o sujeito vai ali dizendo para o cérebro o tempo inteiro: eu quero acelerar mais, quero acelerar mais, quero acelerar mais. Porque se você está fazendo uso de um café o tempo inteiro, você está mandando uma linguagem para o seu cérebro a partir do que você come ou bebe. Consegue entender? Consigo. Então esse é o caminho. A questão do café dá um podcast inteiro se for discutir, porque as pessoas falam: eu tomo um cafezinho e vou ao banheiro, nem sabe o porquê. Porque o segundo cérebro é o intestino. Exato. Então já o sistema neurológico já mandou mensagem. Sim. Aí a pessoa fala: não é uma coisa que o seu corpo ele foi estimulado a fazer, não é uma coisa que é o reloginho biológico dele natural. Não foi uma coisa natural que eu quero colocar aqui. Exato.